Aí, todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Cida Macedo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos aqui a mais notícias no canal Cida Macedo. Espero que vocês gostem aqui dessas informações, gostem aqui dessas notícias que eu trago para vocês, tá? E saiu, pessoal, é isso mesmo. INSS confirma dinheiro extra na conta dos aposentados, tá? Folha virou com surpresa. Eu já quero que vocês deixem registrado aí nos comentários se a sua folha de pagamento virou com surpresa, tá? Já deixa aqui, ó, registrado nos comentários, tá bom? Se a sua folha virou com surpresa. Quero saber aqui de vocês, estão conseguindo, quero saber se vocês também estão conseguindo acessar o aplicativo Meu INSS de vocês, tá? Quero ver aqui, quero saber se vocês estão conseguindo acessar o aplicativo Meu INSS de vocês. Um outro assunto, pessoal, que eu também quero, tá? Tratar com vocês aqui nessa live é esse assunto aqui, ó. Tá bom? Prestem atenção aqui nessa informação aqui, ó. Vale a pena? É uma pergunta muito interessante aqui. Vale a pena aderir ao acordo de devolução dos valores do INSS? E aí, Cida? É isso que eu quero que vocês saibam, tá? Quero que vocês fiquem comigo nessa live até o final e eu vou explicar tudo certinho para vocês, se vale a pena ou não aderir a esse desconto, tá? Qual que é a sua opinião? Você acha que vale a pena aderir a esse desconto do INSS? Tá? O acordo de devolução, já deixa registrado aí nos comentários, tá? Então, é esse assunto que eu vou trazer aqui para vocês. E também o seguinte, gente, tá? Prestem atenção aqui agora, ó. Vamos ouvir juntos essa notícia aqui também, tá bom? Sobre ressarcimento, tá? Por ordem cronológica. É isso que eu quero. Eu vou até aumentar o volume aqui para vocês ouvirem junto comigo. Vamos ouvir juntos. Você que é aposentado, que teve esse desconto indevido, você precisa saber, tá? Você precisa saber se vale a pena o acordo com o INSS, tá? Só você mesmo. Deixa eu só ver aqui. Só você mesmo, bora me ajudar. Preciso assinar. Sim, para me pagar esses descontos. Vanildete, é isso, minha lindona? Valnidete. Ó, minha lindona, se você não tá conseguindo, tá? Tanto ela, pessoal, quanto os demais que não estão conseguindo assinalar o sim ou não, você vai nas agências dos Correios. Vocês que não estão conseguindo, vocês precisam ir nas agências dos Correios, tá, gente? Esse valor é para todo mundo, minha irmã Cida? Pois é, José, já vou explicar aqui para vocês. Tá bom, gente? Então, deixa eu só pegar aqui, empurrar aqui, gente, peraí. Vou explicar tudo certinho para vocês aqui agora. Se o áudio estiver bom, ó, vocês vai deixando aí o meu like, porque tem 55 joinhas apenas, gente, tá? Só 55 joinhas. Então, se vocês puderem, ó, me ajudar aqui nesse sentido, eu vou agradecer demais cada um de vocês, tá bom? Então, bora lá? Bora fortalecer aqui o meu trabalho? Vamos ouvir aqui agora esse especialista falando sobre esse acordo. Vou colocar aqui para vocês. Tá sem o volume? Jornal da Manhã, o advogado. Peraí, A gente continua nesse. No primeiro momento, você tem que contestar esses empréstimos indevidos, tá? Essa contestação, ela pode ser feita através das agências do Correio ou pelo aplicativo do Meu INSS, tá? Então, tem que ser feita essa contestação e o governo, ele dá um prazo para as entidades tentarem comprovar que o desconto foi feito de forma devida,
o que na grande maioria não está acontecendo. Eles não conseguem provar que foram feitos de forma devida, porque, de fato, a grande maioria mesmo foi vítima de fraude. E aí, por ordem, inclusive, de contestação, a partir agora do dia 24 agora de julho, o governo vai começar a ressarcir os aposentados que foram acometidos pela fraude, e esse ressarcimento vai ser por ordem cronológica, ou seja, quem pedir primeiro vai receber primeiro a devolução desses valores indevidos. Agora, doutor André, diante disso, é interessante para quem pode esperar tentar uma reparação maior, ou seja, judicializar o processo e tentar, por exemplo, uma reparação de dano moral ou algo que o valha nessa situação, ou é melhor já aderir rapidamente a esse projeto do governo e receber de uma maneira mais rápida? O que é que o senhor pensa disso? Então, Nonato, o que a gente percebe, né, como advogado que atua muitos anos no direito previdenciário, infelizmente, o judiciário, de um modo geral, eles têm muita cautela em condenar o INSS com dano moral. Então, assim, eu estou falando aqui uma posição pessoal. Eu, particularmente, acho que, de fato, isso era um caso de dano moral. Foi uma situação muito gravosa, é um absurdo o que aconteceu. E sim, a pessoa, se ela entrar, né, ela pode entrar com uma ação judicial. Eu entendo que um dano moral seria muito devido nesse caso. Inclusive, a restituição dos valores que a pessoa perdeu em dobro. Agora, isso é uma posição minha. O que a gente percebe no direito previdenciário é que os juízes, de um modo geral, eles evitam demais a condenação do INSS num dano moral, né? Num caso desse, a gente está falando de milhões de pessoas. Então, eu estou aqui, eu não sou juiz, mas estou imaginando com a cabeça do judiciário, talvez eles imaginem que, nossa, nós vamos dar dano moral para todo mundo e o governo não vai ter condições de pagar esse dano moral, né? Entendo que o direito ao dano moral, para mim, ele é claro. A gente percebe em outras ações de área civil, ações que não são contra o INSS. Às vezes a pessoa vai passar num banco, passa naquela catraca eletrônica lá do banco e apita, e a pessoa consegue um dano moral. Eu, particularmente, acho isso muito menos danoso para a pessoa do que uma situação dessa de fraude no INSS. E nessas situações a gente percebe que o judiciário costuma reconhecer um dano moral. Mas contra o INSS o dano moral é muito difícil. Em tese cabe, não estou dizendo que a pessoa que entrar não vai conseguir, mas estou dizendo que a jurisprudência, as decisões predominantes em danos morais contra o INSS são muito difíceis de conseguir, em que pese eu acho justo, mas o judiciário, de um modo geral, evita demais o dano moral contra o INSS. Como que o senhor avalia a resposta do governo federal? Avalia que foi uma resposta rápida e que é possível evitar que isso aconteça em outros momentos, né? Que seja um problema recorrente? Olha, eu acho que é claro como isso se torna uma situação política. O governo tentou, dentro de uma situação muito grave, não se sair de forma muito ruim. Então ele tentou primeiro fazer um acordo, né? Qual que é a ideia desse acordo? É para trazer uma economia também, porque uma ação judicial acaba sendo muito mais onerosa para o governo, porque além de ter que devolver o dinheiro dos aposentados com juros, tá? Porque veja bem, com uma ação judicial você vai devolver com correção monetária e com juros, além do governo ser condenado nessas ações a pagar honorários de sucumbência. O que é honorário de sucumbência? É um honorário que ele vai ter que pagar para o advogado da parte. Então, para o governo, as ações judiciais se tornariam muito mais caro mesmo para o governo pagar. Então, primeiro, ele faz essa proposta de acordo porque vai ficar mais barato, né? As ações, todo mundo que entrar com essas ações e provar que foram vítimas de fraude, com certeza iriam ganhar. Então, ele faz essa proposta,
Primeiro, para economizar. E segundo, para tentar demonstrar o que, olha, estou tentando resolver o problema, não tenho culpa, é assim que eu vejo isso. Estou tentando resolver isso de uma forma mais rápida, forma mais rápida que eu posso, para que eles tentem sair com uma imagem, tentar até se descolar dessa imagem de fraude, né? Então, aproveitar toda essa situação, talvez para sair melhor, a imagem ficar melhor politicamente. Olha, agradecemos bastante a sua presença, André Benedetti, especialista em direito previdenciário, e a disponibilidade para conversar aqui. Esse advogado, pessoal, previdenciário, vamos falar que ele só falou verdades aqui, né? O INSS quer limpar a imagem, né? Ou até mesmo o governo atual quer limpar a imagem de qualquer jeito, porque sabem, né? Sabem que erraram com os aposentados, né? Tá tudo certo, José, graças a Deus, e com você. Então, gente, é isso, tá? Eles querem, né, limpar a imagem deles, tá? E tem uma outra notícia aqui também, ó, que é a seguinte, né? Vamos trazer essa notícia aqui também. E aí, Cida, vale a pena, né? Porque agora tem esse tal desse acordo, né? Tem o tal do acordo, né? Vocês... e outra coisa, quem aceitar esse acordo vai ter que abrir mão ali da ação que entrou contra o INSS, né? Então, é uma pergunta aqui muito interessante. Vale a pena aderir ao acordo de devolução dos valores do INSS? Pergunta boa, né? Trago aqui a resposta aqui para vocês, tá? Vamos ver se vai valer a pena. Então, a partir de sexta-feira, aposentados e pensionistas que contestaram, né, descontos indevidos de associações poderão aderir ao acordo do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e receber também valores aí debitados de forma administrativa, direto na conta, sem a necessidade de acionar a justiça. É isso que eles querem, que vocês não acionem a justiça. Certo, gente? Então, a adesão, no entanto, exige cautela. Advogados afirmam que, ao aceitar o acordo, o beneficiário pode abrir mão de direitos que podem ser buscados aí na justiça, certo? Então, para Rômulo, que é o advogado previdenciário, né, e colunista da Folha de São Paulo, o valor oferecido no acordo é pouco vantajoso, tá? Diante do que pode ser aí obtido pela via judicial, mesmo em um cenário conservador, né, com o juiz condenando apenas R$ 1.000 por danos morais, por exemplo, tá? E sem aí reconhecer a devolução em dobro. O segurado ainda pode receber mais do que pelo acordo. Então, a repetição, tá? Do indébito, né? No caso, em dobro previsto aí no artigo 940 do Código Civil, tá? Se receber em dobro o valor pago indevidamente, isso acontece se a cobrança for feita de má fé, ou seja, de forma intencional, tá? Então, segundo ele, pessoal, o TRF da do Tribunal Regional da Terceira Região, eles costumam reconhecer aí o dano moral, né, os danos morais, em casos de descontos não autorizados, tá? E a devolução em dobro é mais controversa, mas também pode ser aí concedida. E para ele é possível avaliar as chances de sucesso analisando decisões anteriores aos tribunais da região, certo, gente? Então, foi o que o próprio advogado previdenciário falou para vocês aqui nesse vídeo, né? Que é isso que o INSS quer. O INSS quer que vocês venham abrir mão, tá? O INSS quer que vocês venham abrir mão, até mesmo a partir do momento que você assina lá o acordo, se daí eu concordo, vocês vão estar abrindo mão da ação judicial que vocês já entraram, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. O especialista em direito previdenciário, tá, afirma
que para quem tem uma ação judicial em andamento, tá? Aceitar aí o acordo também pode não ser vantajoso. Ele reforça que ao aceitar o acordo, o beneficiário abre mão da possibilidade de pedir a devolução em dobro. E o dano moral, quando você assina o acordo, tá? Se você tem uma ação em andamento, você abre mão de questionar qualquer outra coisa relacionada a isso. Para mim, está aí, para mim, você está abrindo mão de um direito, afirma o advogado. Então, sobre o tempo, né, também, Cida, mas e aí, quanto tempo que pode levar também essa ação contra o INSS? Então, sobre o tempo, pode levar aí um processo judicial para obter aí, né, sobre o tempo que pode levar um processo judicial para quem obter não aderir ao acordo, tá? Ele explica que por se tratar de valores menores, a maioria dos casos deve tramitar no juizado especial federal, que são as pequenas causas, né, gente? E esse juiz, né, esse juizado costuma ser mais rápido, com audiência de conciliação e decisões baseadas em análise documental. E tem locais também que em 6 meses o juizado especial já está dando aí uma decisão, tá? Então, para você que entrou com a ação 6 meses, não é muito, né, gente? Então, quem já ingressou com a ação judicial, mas ainda não recebeu os valores, também pode aí optar pelo acordo administrativo. Nesse caso, será necessário desistir do processo contra o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, que se compromete a pagar honorários advocatícios de 5% nas ações individuais, tá? Ajuizadas entre 23 de abril, antes do dia 23 de abril de 2025, certo? Então, o INSS, ele quer, né, ajudar dessa maneira. E as entidades apresentadas documentação foram 769 mil pedidos de contestação que ainda estão em análise e, por isso, não entram de imediato no cronograma de ressarcimento. Então, em outras palavras, se você já entrou com ação contra o INSS e você achar que esse acordo que o INSS está pedindo para você assinar, ele é mais vantajoso, então, você assinando esse acordo, você abre mão do acordo que você, da ação que você entrou contra o INSS. Então, você que se sentiu lesado, você que foi lesado, é aposentado ou pensionista do INSS, você vai ter que pesar na balança o que é mais vantajoso para você. Continuar com a ação que você já entrou com o advogado previdenciário ou assinar o acordo do INSS e receber aí o que eles têm para oferecer, tá, gente? Então, fica aí, né, a critério de vocês. Não tem como eu falar para você, vai por esse caminho ou vai pelo outro caminho. Você que tem que ver aí o que é melhor para você, tá? Beleza? Queria trazer essas informações e eu espero, claro, que vocês tenham gostado aqui das notícias. Não batemos a nossa meta de likes, falta 50 joinhas aí. Se vocês puderem me ajudar nesse sentido, eu vou agradecer demais aí cada um de vocês, tá bom? Tamo juntos. É isso, pessoal. Essa foi a live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, capricha aí no meu like, se inscreva no canal, compartilha e eu volto com vocês, tá? Às 5:30 da tarde, tá bom? Tamo juntos. Tchau, tchau.